Inteligência artificial. Esse é um tema que quem é do marketing, e até quem não seja, já está talvez um pouco cansado. Fato é que a IA já deixou de ser novidade. Ela escreve, sintetiza, gera imagem, vídeo, cria campanha, apresentação, gera insight, automação. E justamente por isso, uma pergunta começa a ficar mais importante do que a tecnologia em si. Quando todo mundo passa a ter acesso às mesmas ferramentas, onde a vantagem competitiva realmente fica? Na velocidade, na escala, na eficiência ou na capacidade humana de dar direção, de gerar repertório, de ter julgamento e originalidade ao que a máquina produz? Nesse episódio, a gente vai falar sobre criatividade humana na era da IA. Não como um discurso romântico, mas como um ativo estratégico para as marcas que querem continuar relevantes e distintas, difíceis de copiar. Sejam bem-vindos ao The Drop. Eu sou Marcelo Gonzaga e esse é o lugar onde líderes de marketing compartilham suas estratégias, suas visões e as decisões que ninguém vê de fora. No episódio de hoje, a gente entra em uma das tensões mais importantes do marketing contemporâneo. Se a IA democratiza a execução, o que continua sendo verdadeiramente raro. E para falar sobre isso, recebemos dois convidados que vivem essa tensão de lugares diferentes e complementares. Hoje eu recebo aqui profissionais que ajudam a iluminar essa conversa por ângulos muito diferentes. José Krasuk, JK, Head Corporativo de Marketing da Senior Sistemas, uma das maiores empresas brasileiras de software de gestão. Ao longo da carreira passou por nomes como TOTUS, Sage e NDD, liderando branding, comunicação, eventos, performance, go-to-marketing, estruturação das áreas de marketing, sempre com forte proximidade com vendas e produto. E recebemos também Fernando Blum, o Nando, fundador e CEO da Human, um ecossistema especializado em IA para o mercado criativo, com atuação em estúdio, educação, treinamentos corporativos e além de trabalhos com marcas como Claro, Samsung, Vivo, Stone e Google. José e Nando, sejam muito bem-vindos ao The Drops. Prazer, obrigado, prazer pelo convite. Obrigado pelo convite. Legal, muito bom. Então, para a gente começar aqui esse bate-papo, essa conversa, eu vou mandar aqui a nossa primeira pergunta. Se a IA já consegue ampliar a produtividade, acelerar a criação e reduzir barreiras de execução, o que vocês acreditam que ainda continua profundamente humano? E justamente por isso, mais valioso do que antes dentro do marketing. O nome Human já diz muito, né? A gente entendeu isso muito cedo. Que o grande ativo dessas ferramentas são os humanos que estão por trás delas, né, pilotando essas ferramentas. E a IA é uma ferramenta de aplicação, de execução, otimização. Né? Ela potencializa tudo que a gente tem de mais humano. Então, uma vez que todo mundo tem acesso à execução, a criatividade agora que vai se colocar à prova. Né? Quem de fato é criativo, né, se essa campanha tem algo a dizer de verdade, né, para chegar em algo original. E não ser aquela coisa de usar IA por usar só para ganhar velocidade. A gente não sabe se a IA está trazendo ideias mais originais e mais criativas ou só ideias mais rápidas. Né? E esse cuidado que a gente tem que ter na hora de usar, de trazer tudo que a gente tem de mais humano para essas ferramentas. Né? Eu acho que a IA, obviamente, ela escala a execução, mas ela não traz diferenciação, ela replica mais do mesmo, né? E a diferenciação, ela está muito conectada com habilidades humanas, como a sensibilidade, as emoções. Eu costumo brincar que a grande diferença entre IA e humano é que a IA não sonha, e o humano sonha. E por a gente ter essa habilidade de sonhar, que grandes campanhas, grandes iniciativas que trouxeram muito resultado para as marcas ao longo da história aconteceram, né? Então, quando a gente vai para o massivo, obviamente, facilita muito a execução, como o computador facilita a execução, como na época da calculadora facilitou, Photoshop e tantas outras ferramentas. Acho que a grande mudança nesse momento é a velocidade que essa tecnologia está se desenvolvendo,
mas coloca muito mais protagonismo sobre o ser humano. Só que tem uma característica, Nando, que daí não sei se você tem observado isso, que exige muito mais do ser humano. Então, assim, ficou mais fácil a vida do profissional de marketing? Não. Ele tem que ter muito mais repertório para poder saber fazer as perguntas certas e extrair mais daquela tecnologia do que o concorrente do lado. Porque todo mundo tem acesso à ferramenta. E uma boa parte delas, inclusive, com trial, com free, com versões gratuitas. Então, assim, existe essa possibilidade, todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. Agora, como eu pergunto e como eu uso a ferramenta, que está baseado no meu know-how, no meu histórico de vida, no meu perfil profissional, contexto, aí é outra história. No meu contexto é outra história. O que fica mais fácil para mais fácil e mais barato com a IA, gente, na opinião de vocês? São palavras muito fortes, né? É. De fato, fica mais barato, fica mais rápido executar. Aí do nosso lado, que trabalha com execução de campanhas, né, do lado do estúdio, mas assim, não é tão barato quanto os clientes imaginam, nem tão rápido quanto as agências gostariam. Né? Ainda tem um jogo de muita tentativa e erro. Aí a tecnologia está preparada, a gente tem campanha nossa, 100% IA, que está rodando na TV, a gente fez banco de imagem, né, que está na rua, com marca grande, mas ainda tem um tempo que você precisa craftar ali de tentativa e erro, principalmente quando você tem um briefing muito definido. Uma coisa é você chegar na ferramenta com liberdade. Beleza, você vai chegar em muita coisa bonita. Mas se você tem um briefing muito amarrado, né, aí você vai penar. Né? Vai penar. A gente passou por isso em várias campanhas. Que a gente achou que ia ser uma cena simples, e no final das contas gerou uma infinidade de gerações de imagem para chegar no que o cliente queria. Né? A gente, lá na Surf também, a gente passou por alguns contextos similares, assim, sabe, Anando? Eu acho que a gente está sendo bombardeado na internet, né, por influenciadores mostrando o quanto é fácil fazer as coisas, né? E aí criou-se essa ideia de é fácil. E de fato, muitas coisas são fáceis de executar, né? Mas quando você tem uma ideia muito específica, né? Uma coisa assim... tem um trabalhinho ali, né? Assim... Quando o cliente tem um crivo alto, né? E aí uma exigência, tipo... A gente fez uma campanha para o Boticário agora. E tinha uma colisão entre dois planetas. Né? A IA não sabe muito bem o que acontece quando dois planetas se encontram. E essa explosão tinha que ser exatamente como o Boticário queria. Acontece isso, depois aquilo. E a IA não estava entregando. Então, assim, levou um tempo. Né? Sim. Eu acho que, olhando minha realidade, né, reduziu absurdamente o custo de produção de conteúdo, reduziu muito o custo de criativos, mas desdobramento de criativos, mas eu não vejo que é aí o grande ganho. Tá? Eu acho que tem outros ganhos aí que talvez estão mascarados nessa primeira camada que é mais superficial de criatividade. Mas é legal, porque hoje uma pessoa, um profissional comum de qualquer área, ele tem a capacidade de produzir um material com relevância, um conteúdo bacana. Pequenas empresas têm condição de concorrer no mercado com materiais de qualidade. Agora, quando você olha o poder da IA, sintetizar o poder da IA na criação de meme, de figurinha, assim, é um desperdício de capacidade, né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente fala de brand building mesmo, tem uma preocupação das marcas em geral perderem a alma. Né? Porque a mesma ferramenta está todo mundo usando. Hoje você tem repositórios de prompt, você vai lá e compra prompt, muita gente fazendo isso, né? Ou você compra o projeto lá, só muda a logo. Então, existe uma discussão forte assim, do quanto a gente perde alma de marca, quanto a gente perde diferencial, que no final do dia é o que vai dizer para o consumidor se ele vai comprar marca A ou marca B. Porque vamos lá, né? Hoje ninguém usa o Google, ninguém clica no link lá para entrar no site e definir a compra. Você vai usar uma LLM, vai fazer uma busca, vai trazer lá os 3, 4 players que são melhor posicionados, melhor ranqueados. A diferenciação é feature, muitas vezes. Tem isso, não tem aquilo. Feature hoje é altamente copiável. 2 meses, 3 meses, cara, tá ali, já tá tudo igual, né? A gente vê pela própria IA, né? Os players concorrendo, cara, tá todo mundo muito igual.
Agora, o que é diferencial para o ser humano falar assim, nessas 3 marcas, qual eu vou escolher? Tem algo que é intangível, que é subconsciente, que está relacionado totalmente à construção de marca. É a construção de marca e de confiança, né? Exato. Acho que esse é o ponto. Essa palavra, perfeito, Nando. É confiança. Só que confiança, como que a gente constrói, né? Então, assim, tem uma preocupação minha de a gente olhar a IA e entender aonde ela faz sentido para a produtividade. E, para mim, tudo que não é uma coisa repetitiva, tudo que não é uma coisa totalmente inventiva, que é humano, deveria estar sendo feito por IA. Essa é uma linha, tá? E a outra linha é o que, com o dinheiro que eu tenho, com o número de pessoas que eu tenho, com a tecnologia que eu tenho, eu jamais conseguiria fazer. Então, acho que são 2 coisas assim que faz muito sentido utilizar IA, mas com a perspectiva de como que eu vou utilizar essa IA sem perder a alma da minha marca, sem perder a construção de marca, sem perder esses ativos, esses assets da marca que a IA não vai responder quando o consumidor chegar para fazer a compra, né? Então, é uma discussão mais filosófica até, mas acho que é importante quando a gente fala de construção de grandes marcas, né? Porque assim, quando a gente está trabalhando com IA, parece que é isso, né? Agora é o botão mágico, né? Tá tudo resolvido. E aí, a base de tudo continua sendo a mesma. O time de marketing tem que olhar o consumidor como centro de tudo para, né, conquistar essa confiança como sempre foi. Esse é o trabalho do time de marketing. Sim. E aí entra como ferramenta para otimizar, né? E a partir do momento em que o consumidor passa a ser impactado por mensagens que são cada vez mais, vamos dizer, comoditizadas, né? Tipo assim, foi feito usando o mesmo preset, na mesma ferramenta, usando o mesmo prompt. O resultado da mensagem que vai ser gerado ali, muito possivelmente vai ser commodity mesmo, né? Então, assim, você vai olhar para aquilo, no próprio curso de vocês mostram lá, pô, muito legal esse preset aqui, mas a gente já está vendo bastante isso aqui, pô, e acaba não sendo tão legal mais usar esse preset, né? Então, enfim... Sabe que o principal valor que a gente falou no começo de escala, né? Então, você consegue produzir conteúdo em escala, criativos em escala. É o principal risco. Porque ao mesmo tempo que eu escalo, eu massifico e eu torno a concorrência pela atenção muito mais difícil. Então aí já começa a brincar. Eu nem estou falando de construção de marca, eu estou falando de atenção, né? Então, o principal resultado que a gente entende hoje da IA é o principal risco para as marcas na briga pela atenção. É o volume por volume. É o volume pelo volume. E vocês acham que existe, assim, eu vou usar uma expressão aqui, talvez seja um pouco não muito polida, mas vocês acham que existe uma tara pelo volume? Existe porque esses gurus ainda estão, né, influenciando, e aí sem olhar para a performance. Então, assim, não adianta não metrificar, não olhar para ver se isso está fazendo sentido. Né? A gente trabalha com certo volume na Hillman, só que a gente tem um time de humanos que vai manter a qualidade para que, beleza, a gente tem um volume, mas está dentro da nossa qualidade, senão não faz sentido. É que mais volume não é igual mais resultado. Exatamente. Cada vez mais não é isso, né? Entre volume e direção? Direção. Sem dúvida. Performance. E analisar, né? Olhar, não só ir fazendo, né? Analisar. Pô, isso aqui converteu mais, por que converteu mais, sabe? E acho que tem uma outra pressão dentro dessa discussão, que é todas as áreas de marketing, provavelmente, nos últimos 24 meses aí, estão sendo pressionados a você precisa usar IA, precisa usar IA, precisa usar IA. Mas qual o problema que eu quero resolver efetivamente com IA? Porque só colocar IA na operação, gente, vou comprar a licença do Canva, vou comprar a licença do Photoshop, vou comprar... O que eu quero resolver de fato que muda o ponteiro do meu negócio? E tem coisas, tá todo mundo na IA generativa, né, que é a vibe. Tem coisas que não é nem IA generativa que vai resolver. Exatamente. É outra geração de IA, é outra tecnologia e é isso, né? Mas o que eu quero resolver de fato? Acho que essa pergunta tem vindo pouco e depois vem a pergunta, tá, mas você está conseguindo encontrar valor, esse investimento que você está fazendo em tokens lá da IA, está trazendo resultado para o teu negócio? Acho que não está. Agora está vindo essa discussão, né? O quanto o investimento das empresas em IA está trazendo resultado. E possivelmente deve estar trazendo pouco resultado, porque o primeiro pensamento não, tem que implantar. O que eu vou fazer e como que eu vou resolver? Não importa. É curioso você falar sobre isso, JK. Eu li um artigo recente falando sobre um estudo que eu acho que foi o Cloud
fez com usuários do Cloud Code desenvolvendo, né? Vou tirar um pouquinho aqui dessa parte do marketing e trazendo um pouquinho o background de desenvolvimento. Eles fizeram um estudo com inúmeras empresas e no estudo mostrava que eles conseguiram aumentar o volume de código que era escrito por um programador em mais de 10 vezes, mas o resultado de publicação de código era menos de 10%. Então, ou seja, está se escrevendo muito, com muita velocidade, mas o ganho efetivo ele não é proporcional, assim, né? Enfim, então... Acho que está todo mundo tateando e tentando descobrir esse ganho, né? É fato, vibe coding, assim, é transformador. Eu que estou numa empresa de tecnologia, de SaaS, é transformador, né? Você trabalhar com vibe coding. Mas está exigindo uma mudança muito grande de mindset, de cultura, de perfil profissional. Isso, acho que na área de tecnologia, na área de marketing, eu tinha uma visão de profissionais extremamente especialistas, né? Então, eu tinha o cara lá que colocava o pingo no i. Cada vez mais não, a gente está falando de arquitetos e engenheiros que gerenciam, né? Que fazem arquitetura para que esses agentes de IA, para que essa stack funcione e entregue valor. Costumo, inclusive, fazer uma brincadeira levando para o ambiente de construção civil, que é um dos segmentos estratégicos que a companhia que eu estou trabalha. É o papel do engenheiro e do pedreiro, não desmerecendo a profissão, mas o pedreiro, na nossa condição, ele é o agente de IA. É o que vai estar colocando a mão lá na massa. Vai executar, né? Vai executar. Mas quem tem um racional para manter o prédio em pé então, era o engenheiro. Só para fechar o assunto lá da pesquisa, o motivo pelo qual não estava o ganho, ele não era proporcional, é porque o programador ele passou a gastar muito mais tempo também fazendo o julgamento. Tentando entender se aquilo ele fazia sentido ou não, né? Então, assim, eu acho que é um pouco do que acontece também com o mercado criativo, assim, o mercado de imagem, né, Nando? Sim. Você pode gerar um monte de imagem muito rápido, mas o que é de fato legal? O que é bom sabe? Pra ir pra então, rua, assim, né? o olhar cinematográfico, o olhar criativo, o olhar de marketing, aquele olhar da inteligência estratégica, né, de mercado. Pô, isso aqui faz mais sentido, isso aqui faz menos sentido para o meu público. Né? Um paralelo ao engenheiro, aí na criação, a gente fala muito isso, né? Ninguém melhor para fazer um texto com IA do que um redator. Um redator que entende o que é um texto bom. Ninguém melhor para fazer uma ilustração com IA do que um ilustrador. Qualquer um pode fazer uma ilustração? Pode. Mas assim, o ilustrador é que tem as referências da vida inteira, da onde ele bebe, né? Então, assim, é isso, entender o que cada um pode trazer para essas ferramentas. E aí, em Vibe Coding, a gente tinha um projeto de fazer a nossa plataforma própria de EAD, era um projeto de 6 meses. E a gente botou de pé em 3 semanas. Então, assim... Não, é surreal. Mudou a nossa vida completamente. Era um projeto de 6 meses. A gente investiu uma fortuna. Em 3 semanas, a gente levantou com o Lovable, óbvio que garantindo segurança, né, que é um gargalo na IA, né, precisa ter ainda alguém de segurança, mas não tem comparação. Né? Sem dúvida. E daí entra um conceito muito forte, eu usei ali o engenheiro, arquiteto, mas é de orquestração. Né? Cada vez mais o profissional ele é multi, porque ele faz a orquestração dos processos da tecnologia que está abaixo dele. Né? Legal. Vamos mudar um pouquinho... o tema, a gente está falando muito aqui do julgamento humano, né? De dar direção, de ter contexto, dessa camada criativa e tudo mais. Mas como que a IA está impactando o negócio de vocês do ponto de vista da infraestrutura também? Como que vocês já usam a IA para poder melhorar processo, para poder executar alguma coisa mais rápida, né? Enfim. Eu vou pontuar, acho que você vai ter bons cases aí de SDR, né, de back-office. Mas, assim, a plataforma é um bom exemplo disso, mas além de InPage também, a gente fez com Lovable. A gente fez agora um que a gente chama de Human OS, que é o nosso sistema operacional interno para o nosso time poder ser mais ágil. Então, o time de atendimento está com uma dúvida, fizeram uma pergunta aqui, ele vai no Human OS e lá
ele tira a dúvida dele e não precisa interagir com ninguém do time. Né? O time de vendas, a mesma coisa. Então, a gente fez um sistema operacional nosso, usando IA, e pronto. Isso aí facilita a vida de todo mundo, com a agenda compartilhada, os próximos posts, o assunto do próximo podcast. Então, assim, tudo feito com IA. Que legal. Bacana. Acho que tem dois contextos aqui. Tem um contexto como empresa de tecnologia. Então, a gente vem se transformando e acompanhando já há muito tempo, né? Essa questão. IA, na verdade, é uma discussão de, sei lá, 50 anos, né? Mas a gente veio acompanhando, enquanto empresa de tecnologia, todas as ondas, todas as gerações de tecnologia e rapidamente absorvendo em produto e transformando isso, produtizando isso, né? E a gente tem um ganho hoje que é eu poder, por exemplo, com o Vibe Coding escalar, entregar solução e valor mais rápido para o meu cliente. Por outro lado, tem alguns clientes que vão fazer como vocês, vão desenvolver essa solução própria, né? A gente tem um desafio de mostrar qual é o valor, por exemplo, em soluções que são que tem um nível muito alto de regulação do governo, que tem um nível muito alto de relevância, por exemplo, se der erro lá e não tiver suporte, não fatura dos clientes, né? Então, a gente está nesse âmbito, então tem um back-office ali que nos sustenta, mas uma mudança radical de pensamento, de mindset, de forma de operar. Para o marketing, tem uma sacada importante. A tecnologia, ela não virou mais um acessório, não virou mais uma licença. Ele é o meu sistema operacional do dia a dia. Então, o marketing, ele cada vez mais, ele vai ter no seu pilar, a gente coloca lá, sei lá, tem eventos, tem marca, vai ter tecnologia. Essencialmente, as áreas de marketing, elas precisam absorver. E de uma forma muito estruturada, porque senão você começa a construir coisas aleatórias, você perdeu um colaborador, já era, foi a tecnologia. Então você precisa manter da governança, da consistência para que isso escale e tenha uma perenidade dentro da estrutura. Eu, dentro da minha área, eu tenho um time de Martech, que a gente vem desde o ano passado desenvolvendo um projeto que a gente brinca que é a fábrica de agentes. Não trabalha só com agentes, mas também desenvolve isso. E a gente tem gerado vários cases internos. Então, metade do ano passado eu estava anunciando para a minha equipe que dentro do organograma da equipe ia ter agentes. Só mais vai ter isso, vai ter isso. Olhando muito como trainees que podem ajudar a tirar aquela camada que não é humana, que é de iniciativas, operação repetitiva, e eu estou numa empresa grande, então existe uma burocracia que precisa ser resolvida, mas que o humano não agrega muito. Né? Eu posso, hoje com a tecnologia, criar um agente interativo, que ele usa as ferramentas corporativas, acho que essa é uma grande sacada. Então a gente faz todo acompanhamento de job, toda a parte de interação ali, faltou informação de briefing, de devolutiva de como está o andamento, através do Teams, usando um agente de inteligência artificial, porque é a ferramenta corporativa que a companhia utiliza. Né? Então a gente não quis tirar desse ambiente, a gente transformou isso no formato que é mais automatizado. Aqui são processos que a gente já tinha humanos fazendo e que a gente está digitalizando, essa é uma parte da brincadeira. Outra parte é coisas que a gente não conseguia fazer por uma questão de orçamento, de equipe, e que a gente está escalando com o IA. Então, dentro de casa, eu estou otimizando, deixando mais assertivo, mais rápido a minha operação. Fora de casa, na questão de aquisição de leads, a gente tem vários projetos que olham muito a redução de fricção durante a jornada com lead e uma camada muito mais assertiva de conversa, de diálogo, para que você tenha um nível maior de personalização. Hoje eu consigo, com um volume muito pequeno de informações, conectado com múltiplas LLMs, com múltiplas bases de dados, você me deu, eu descobri qual é a tua empresa e eu já sei qual região você está, quais teus desafios principais, teu faturamento, para em milésimos de segundo falar assim, eu conheço tua dor, vamos conversar mais sobre isso? E eu mudo todo o repertório, todo o discurso, para que eu consiga ter mais aderência à tua dor e à tua necessidade. Então, o próprio lead scoring, né, o nosso lead scoring usa IA no meio para ajudar a ranquear eles, para levar para o time de vendas. O time de vendas está lá, time comercial, com telefone, tudo certo. Mas toda a pré, né, o SDR, o score desse lead para chegar na pessoa certa,
usa IA. Para entregar o lead mais qualificado, e eu acho que não apenas o lead mais qualificado, mas entregar também inteligência também, né, para o vendedor que vai receber, ou para o SDR que ainda vai fazer um segundo nível de qualificação, né, enfim. É muito legal. Agora, fazer uma outra pergunta. Qual que é o principal desafio de implementar IA, na visão de vocês? Acho que, assim, tecnologia, tem muita tecnologia disponível, e isso é bom e é ruim. Porque a seleção da tecnologia que você vai usar e a incerteza, porque você pode escolher uma que é perfeita hoje, amanhã está obsoleta, é enorme. Então, essas escolhas da stack que vai estar disponível ali para você é muito difícil. E você deixar aberto, cada um escolhe a sua, é terrível. Você não consegue fazer governança, não consegue criar algo que pare em pé a médio e a longo prazo. Então, acho que esse é um desafio de entrada, mas a tecnologia está disponível. O segundo desafio é encontrar os problemas que você quer, de fato, resolver com IA. Tem coisa que, assim, o ganho é muito marginal, que não vale a pena você gastar energia. E hoje, eu não sei você lá, não, mas eu estou num momento que está me dando mais trabalho. Está me dando mais trabalho. Não está reduzindo o trabalho. Sim. Pelo contrário. Mas a gente acredita muito que isso vai dar, a médio e a longo prazo, a possibilidade da gente crescer, escalar a operação, sem escalar custos, sem escalar número de pessoas e tudo mais. Mas nesse momento, está dando muito mais trabalho. Tá mesmo. E o desafio do time conseguir usar também essas ferramentas com responsabilidade, né? Também com ética. Sim. Está todo mundo na mesma página. E a gente fala muito sobre a importância de se ter diretrizes de uso, né? Então, guidelines de como a empresa, pode ser a Surf, mas pode ser um cliente da Surf. Sim. Como que vocês querem usar IA? Até onde vocês podem ir? Né? E aí, na parte de criação, isso tem que estar muito bem alinhado. Se vai entrar um funcionário novo, um novo colaborador, ele tem que ter uma diretriz. A nossa empresa não humaniza, né, não usa avatares. Tem empresa de cosmético que não usa pele. Então, assim, ter esses guidelines, a gente vê muita empresa que ainda não tem, né? E está indo e sem ter muito controle, né? Curiosamente, a gente tem uma cliente que é um banco, no caso, que a gente desenvolveu uma campanha inteira com a IA. E aí, em um determinado momento, a pessoa que é a gerente de marketing, ela chegou para a gente e falou assim, cara, a gente pode fazer isso? O que a lei diz sobre isso, né? Enfim, porque eles tinham uma pessoa que era um modelo contratado e a gente estava criando outras imagens com outras cenas que não existiram na captação. Não existiram na fotografia, né? Na vida real ali, enfim. E aí a gente teve ali uma reflexão do que pode, o que não pode, o que está dentro da lei, o que está dentro do contrato, né? Enfim, um desafio, o que é ético também, isso, né? É um desafio até para a lei, né? Porque está indo dúvida. mais rápido do que o legislativo consegue ter Eu tenho um case lá recente, a gente começou a olhar isso e começou a olhar que todas as áreas da empresa produzem de alguma forma conteúdo com chancela de marca. Assim, não é um filme que vai para TV, mas é o filme que tá, sei lá, no Instagram, no LinkedIn, e que às vezes tem mais audiência, né, mais atenção do que o filme que foi para TV. E a gente tomou uma decisão, a gente está lançando agora o Brand Center, que eu trago todos os meus guias de marca, todo o meu design system para lá, mas com uma pegada diferente. Eu já trago recomendação de prompt. Então, você vai criar numa IA uma imagem, tá aqui a recomendação de prompt para você saber qual tipo de lente, qual iluminação, qual tipo de foto você pode usar, aí isso quebrado por segmento, por linha de produto. Vou construir uma página Lovable, eu tenho lá quais são os componentes, qual é o tipo de cor, meu design system ele tem todo especificado qual é a cor do CTA, como funciona. Eles já estão avançados, porque assim, a minoria não tem como a gente controlar mais. Já é difícil com o nosso time por conta de turnover que eventualmente acontece, né? Então a gente criou um guia que é pro time de marketing, mas é para o ecossistema da companhia como todo mundo tá consumir, usando, né? E aproveitar essas novas tecnologias para escalar. Não tem mais como a gente falar assim, não use. Vai usar.
Aí a decisão vai usar como uma recomendação minha de melhores práticas ou vai usar para o teu dor de cabeça depois, falar assim, cara, tira esse negócio do ar porque tá fora do compliance. Então, Vou fazer uma provocação aí, JK, em cima dessa Legal. tua fala. Você falou aí sobre estruturação, né? Criar uma arquitetura ali do design, da marca e tudo mais. Criatividade pode ser estruturada, gente? Criatividade, eu acho que tem técnicas para você estimular, né? Mas tem algo que eu venho refletindo, aí não sei lá como é que tá com a tua equipe, né? Mas que é o imponderável. Porque, assim, quando você tá olhando criatividade à luz de A, geralmente ela traz uma coisa meio padrão, e as pessoas escolhem, quero o caminho A, B ou C, né? Mas o imponderável do caminho, da descoberta, que é aquela descoberta que não estava planejada, mas você teve um insight criativo, que você juntou coisas totalmente abstratas da necessidade do teu cliente, mais do que você experienciou no final de semana com a tua família. Você fez uma sinapse e falou, cara, isso aqui tem algo genial aqui. Esse inesperado, isso eu acho que a gente vem perdendo com as novas tecnologias. A gente vem empacotando isso de uma forma que, né, tá difícil aparecer isso. E as grandes ideias de invenções, as grandes ideias da publicidade vieram desse imponderável. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, criatividade, existe técnica para você estimular, para você fazer e tal, mas existe um outro lado que é o imponderável. E cada vez mais eu acho que isso vai pender porque está saindo do controle humano isso. Essa liberdade é importante. Essa liberdade para o time é importante. E eu concordo 100%. Né? O time ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que trazer tudo que eles podem trazer, cada um da sua vivência pessoal, para o dia a dia e não ficar amarrado só ao que a LLM vai te entregar. Então, faz parte, todas as nossas entregas só são possíveis porque o time tem noção de fotografia, de narrativa, de linguagem, né? Eles têm bom gosto. Bom gosto é o mais difícil, cara. Como vai ensinar a ter bom gosto? Isso é uma coisa que a IA, a gente pode ter presets ali que carregam o bom gosto de um ser humano, né? Mas assim, mas aquela coisa fluida, do discernimento, né? Enfim, talvez seja realmente uma coisa difícil. É o imponderável que o JK trouxe. Tem inclusive ali, né? um termo que está sendo discutido que é o sense maker, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que é justamente esse profissional que ele consegue encontrar o senso e a conexão entre coisas diferentes, né? E que é uma habilidade extremamente humana. Né? Então, assim, o futuro profissional talvez seja o futuro de profissionais que são sense makers. Legal, muito bom. Aproveitando isso, eu vou trazer uma outra reflexão aqui, uma outra provocação. Qual que é o impacto que vocês são cobrados para causar, para provocar, seja por um cliente num projeto ou por uma diretoria, né, uma pessoa do board lá, que vocês estão sendo cobrados para entregar usando a IA? A gente está num papel muito, enquanto estúdio, muito de executor. Né? Então, o briefing vem da agência, vem do cliente final e a gente executa. A cobrança a gente quer exatamente o que a gente imaginou. Às vezes não dá. Quando não dá, a gente nem pega o trabalho. Tá? Então, isso a gente alinha desde o início. A gente já teve que negar trabalho e tinha muita fala, diálogo, muito acting. E a gente falou, gente, isso aí não vai ficar legal. Né? Não adianta vocês quererem fazer para depois cobrar o que vocês estão imaginando. Né? E isso para empresas gigantes, né? A gente é super pé no chão. Né? A ferramenta está evoluindo, as tecnologias estão evoluindo, mas a gente fala, gente, vocês estavam filmando isso há um mês atrás. Por que vocês querem fazer com IA? Uma coisa que vocês sempre filmaram. Né? Vocês não vão gostar. Então a gente é bem pé no chão, né? Mas, assim, a gente tem conseguido entregar tudo que... Esse é um entendimento bom também de se ter, né? Assim, não é uma bala de prata, né, Nando? Não tem botão mágico e ainda não dá para fazer tudo. Então, você pega uma campanha grande que tem essas nuances do ator,
que você vai querer ver isso na peça final, não adianta querer fazer com IA hoje. Sim. Já é datado, né? Você tá vendo isso esse é outra podcast coisa, ano que vem, pode ser que tudo mude e vai mudar, né? Tá ficando cada vez melhor. Mas assim, é fazer o que a gente tem hoje ao alcance, bem feito, né? Com responsabilidade, e entender o que é possível fazer hoje. Já é possível fazer muita coisa. Amanhã pode ser diferente. Amanhã né? vai ser diferente. Vai ser diferente. No meu caso, assim, é simples. É resultado, é vendas, né? Receita. Então, a cobrança é o quanto a gente consegue aplicar a inteligência artificial para escalar a receita da companhia. E não é uma fórmula trivial, nada trivial, nada trivial. Né? Volta no começo da nossa discussão. Quanto mais massivo tá, quanto mais conteúdo existe em todos os meios, mais dificuldade a gente tem para trazer o mesmo lead que eu trazia ano passado. Os custos estão mais altos. Então, LLM, é baixo custo? Não, assim, se for fazer massivamente, como tem que ser feito, cara, é token para todo lado, é investimento também, né? Então, eu consegui o equilíbrio aí, mas no final do dia, o que a gente está sendo mais cobrado eu quero escalar resultado. Hoje tem tantas ferramentas, todo mundo está fazendo, todo mundo está conseguindo resultado. Aí entra muito o que você falou, né? Muitos creators falam assim, não, o resultado é fácil aqui, ó, você consegue prospectar, não sei o quê, nanana. E na prática a gente está vendo que não é bem assim. Né? Existe uma saturação muito grande e um desafio muito grande, com o mesmo investimento, trazer o mesmo resultado que você trazia no passado. E IA hoje é custo ou é investimento? Para mim, hoje ainda é investimento. É investimento, tá? Eu estou considerando como investimento, pensando nessa visão de médio e longo prazo, né? Se eu for olhar no momento zero, ela, obviamente, é mais custo, porque a gente está testando muita coisa, então... mas é um investimento a médio e longo prazo aí para a gente poder escalar a operação. Para a gente é um bom investimento, né? Porque, assim, levantar uma plataforma do jeito que a gente sempre quis, né? Uma plataforma inteira, assim, inteira. Tem mentoria lá dentro, tem tudo lá dentro. Aula ao vivo, a gente tem uma assistente que te ajuda a aprender do seu jeito. Assim, putz, isso aí não dá nem para dizer que é custo, porque a gente ia gastar muito mais num projeto de 6 meses, né? Aura, né? Aura. Nome bom, nome fácil de se lembrar, né? E assim, um adendo, tá? Quando eu tô falando aqui, eu tô fazendo recortes muito de área de marketing. Quando eu falo como companhia de software, a gente já está conseguindo monetizar, a gente já está tendo resultado, e resultados bem interessantes, assim, práticos de conseguir agregar valor e resolver problemas reais da operação dos nossos clientes. Porque hoje ainda é muito abstrato. Você pega o ChatGPT, o que ele resolve efetivamente? Ele faz pesquisa para você. Quanto está agregando, de fato, valor, né? A gente hoje tem soluções de IA embarcadas nos nossos produtos que conseguem realmente conversar com a dor específica do segmento, do C-Level, do CFO para tomada de decisão. Então, a gente já tem conseguido monetizar e trazer resultados práticos de valor para a operação do nosso cliente. Nosso atendimento ele é humanizado, né? Mas, assim, ele tem uma janela de horário. Saiu desse horário... Cara, a gente pode atender 24 horas por dia, isso não é nenhuma novidade, e a gente está fazendo isso. Né? Então, isso mexe. E aí tem uma IA atendendo fora do horário. Eu percebo que vocês sempre reforçam isso nos workshops, nos treinamentos. Que é um atendimento Isso, que é um atendimento humanizado. Mas fora do horário, a gente está implementando agora uma IA que vai ser claramente dito isso, né, para a pessoa também estar ciente e tá tudo bem, mas que ela vai te ajudar a chegar onde você tem que chegar. Mas não, sabe onde está chegando essa conversa? Tem uma das empresas investidas no nosso grupo que está explorando muito agentes para atendimento. E ele teve uma situação bem inusitada, que um humano foi num agente reclamar do atendimento robotizado do humano. Caramba! Então, assim, tá exigindo dos profissionais também uma senioridade em atendimento, assim, não dá para, vou colocar o estagiário, a pessoa... Não, tá sendo cobrado porque tá sendo comparado. E a IA tá muito avançada, né? Esses tempos me perguntaram, mas a IA não tem o sotaque. Não vai conseguir ter essa proximidade do sotaque? Não, tem. Escreve errado, se você quiser. Dá para colocar tudo isso no prompt, né? Olha que interessante. A gente programa, quando vai fazer atendimento de bot, de WhatsApp e tal, para ele ficar aquele tempo escrevendo, para ele não responder automaticamente, porque essa diferença de time parece uma bobagem. Mas muda a experiência, absurdamente.
muda a maneira como o usuário, as pessoas percebem Exatamente. se aquilo ali é uma conversa mais humana ou não, né? Quanto mais truncado, mais aquela coisa muito rápida, mais a gente tem a sensação de robótico, né? Por mais que seja mais rápido. Sim. Pois é. Legal. Pessoal, a gente já está caminhando para o fim do nosso episódio, mas antes de eu dar a mensagem final aqui e passar a palavra para vocês, eu queria fazer uma pergunta meio surpresa, assim, uma pergunta inusitada, enfim. Não é bem inusitado, mas vamos lá. Mas essa parte não estava combinada, tá? Isso, vamos ver. Vamos lá. Se vocês tivessem que dar um conselho para um CMO que está pressionado para adotar IA rapidamente, mas tem medo de transformar sua operação em uma fábrica de conteúdo genérico, qual seria? Vamos lá, Nando primeiro. Olha para o seu consumidor, vê o que faz sentido, né, antes de você querer só colocar IA por IA. Porque eu entendo que os diretores estão cobrando, está vindo de cima para baixo, né? Mas não adianta você só colocar IA por IA e não vai levar a lugar nenhum. E ainda mais se for para escalar volume, ainda mais se for para isso, né? E, de novo, você vai fazer, vai implementar, mas, cara, se você não monitorar e ver se isso está dando resultado, não vai adiantar de nada, né? E aí eu volto às diretrizes, né, antes de qualquer coisa. Você vai implementar, ver até onde vocês podem ir, para onde vocês querem levar, sabe? E o que vai mudar no final do dia, o que vai mudar mesmo ponteiro. Não é só colocar por colocar, tem muita coisa que dá para fazer, tem muita otimização, né? Vocês estão usando bastante para atender clientes com novos serviços. Então, assim, mas pé no chão, assim, sabe? Não vem no desespero, na pressa. Entende, sabe? O que vai mudar mesmo no time? Acho que é um pensamento parecido, né? Volto no que eu tinha falado antes, de entender aonde dói, aonde eu quero resolver. Não é colocar por colocar, né? Aonde dói. Eu tenho um pensamento muito forte, assim, que a gente tem que entender as skills da equipe e aonde a IA pode entrar para potencializar essas skills. Então, acho que é um outro pensamento complementar, integrando humanos aí com IA, né? E o que você falou também, né? Aonde mexe o ponteiro. Começa por onde mexe o ponteiro. Você falou para não ir rápido. Eu vou falar, não vá rápido, mas ao mesmo tempo vá rápido. Não, tem que vá implementar. Rápido para descartar rápido. Isso, tem que testar. Vá rápido, teste rápido e descarte rápido. Como tem muitas ferramentas, assim, a gente também se prender numa ferramenta e ficar abraçado com ela talvez não seja o melhor caminho. Mas tem que testar e descartar rápido. Agora, eu entendo muito tua fala do ponto de vista de consistência, né? A gente tem que se provocar a ter coisas que parem em pé a médio e a longo prazo. Não adianta pegar e fazer uma coisinha pontual ali, não tem governança, já era, perdeu, investiu tempo, dinheiro e vai perder o tempo e o dinheiro. Não, eu concordo 100%. Né? Tem que implementar, tem que ir atrás. Não adianta querer postergar, né? E a todos os níveis, né, Nando? Sim. Não é assim, não, analista, faça isso. Não, o presidente da empresa tem que estar olhando, sabendo, entendendo, até para poder delegar e cobrar da equipe o que ser feito. Para poder saber cobrar, Exatamente. Legal. Pessoal, antes da gente encerrar, eu queria agora que vocês deixassem uma mensagem para as lideranças de marketing, né, que estão se sentindo pressionadas aí para usar IA, seja com esse viés mais criativo ou de infraestrutura, né, de colocar IA para poder impactar o resultado do negócio, de um projeto, enfim. Qual que seria a mensagem que vocês deixariam para essas lideranças? Vai lá, primeiro respira. Tá? Não sai fazendo, não abandone a carreira, tá? Respira, justamente na minha vez agora, mas respira. Acho que a gente precisa isolar um pouco a emoção nesse momento, e tem muitas soluções que prometem, né? E você fica, você tem que tirar um pouco a emoção, entender de uma forma mais pragmática o que faz sentido para o teu negócio. Eu acho que cada vez mais os profissionais eles precisam se preocupar com o seu repertório, muito mais do que saber, é ferramenta. IA é ferramenta, gente. É ferramenta. E como ferramenta, se me der um pincel para pintar um quadro, eu vou pintar uma parede, porque eu não tenho esse dom. Vai ficar horrível. Mas na mão de um excelente artista, vai se transformar em algo lindo.
né? Então a IA é a mesma coisa, é uma ferramenta. Eu preciso ter repertório, eu preciso aprender a pintar, eu preciso aprender outras coisas que estão fora do meu escopo de marketing para que esse know-how me dê uma visão diferenciada, eu consiga usar a ferramenta diferente, eu usar diferente do que o Nando está usando. E cada um criar algo único, potencializado pela IA. Então, acho que é um pouco disso, sabe? A gente não se focar só na ferramenta, mas se focar em ter know-how, em ter bagagem para usar essa ferramenta da melhor forma possível para realmente potencializar, não virar um escravo da IA. Eu concordo 100%. A IA não vai tornar qualquer um criativo, né? Ela vai tornar um criativo ainda mais criativo. Então, é sobre potencializar. Para CMOs, para quem está trazendo para o time, calma com o time, calma, né? Não adianta pressionar, porque assim, é mais rápido, mas cuidado com esse mais rápido, sabe? E aí, entenda do que você está falando. Não adianta só descer a pressão se você não entende as dificuldades, né? Então, CMOs, como ele falou, né, as diretorias têm que entender de IA, tem que entender o que ela está entregando, como ela está entregando, para poder cobrar da maneira certa, né? Porque tem essa pressão que vem de cima e tem que estar todo mundo na mesma página. Não adianta só que quem está, né, na execução saiba usar, todo mundo tem que saber usar. Acho que o básico letramento de IA, gente, é o básico para qualquer profissão hoje. Para nossa profissão, então, nem se fale, né? Então, você precisa ter algum domínio, não é dominar uma ferramenta específica, mas entender como funciona esse mundo, independente da ferramenta, não importa se é o Photoshop, se é, sei lá, qualquer outra ferramenta de design, você tendo os princípios, você vai como um produtor gráfico resolver e entregar teu job, né? Então, a mesma coisa com o IA. E aí, só para finalizar, não existe botão mágico, tá? Não existe o botão mágico, porque assim, até quando existir esse botão mágico, todo mundo vai ter acesso. E aí é o botão que todo mundo vai apertar e vai ser a mesma coisa. Então, assim, volta aos humanos que você tem no time, né? Quem que tem ali o bom gosto, né? Quem que tem o repertório, bagagem, que é isso que vai fazer diferença, o input que você traz para essas ferramentas. Exato. Legal. Pessoal, muito obrigado, Nando, JK. Obrigado. Gostei muito de ter essa conversa, esse bate-papo aqui com vocês, né? E até um próximo episódio aí. Se vocês gostaram do episódio, comenta aí o que vocês acharam. E até mais. Valeu. Valeu demais.